o que você nos traria sobre despertar pós-sofrimento. Eu consigo despertar sem sofrer? Eu despertei só depois de um burnout. Depende, cada um de nós não somos iguais, né? E existem a procura pelo despertar, e existe um despertar quase que a vida nos leva lá. Empurra. Né? Empurra para lá. Se você não conseguiu de outra forma, agora eu te levo até lá, né? Então, eu acho que na época que eu tomava LSD, eu não traficava LSD, eu tomava, e eu achava que eu estava despertando, e que era uma maneira de um autoconhecimento profundo. E hoje em dia tem tendo pesquisas atuais que estão voltando ao uso para meios científicos. Para pesquisa, não é para tomar sozinho, o que o pessoal faz, que é besteira, mas é uma pesquisa científica que começou com o Timothy Leary, que era um professor de Berkeley, nos Estados Unidos, e que começou uma pesquisa muito interessante, que trabalhava inclusive com pessoas que eram viciadas em álcool. Então era uma maneira de parar vícios de outras... O alcoolismo, né? Era uma maneira das pessoas entrarem num conhecimento de si mesmo profundo. Então eu já estava numa caminhada do despertar. Sim. E essa minha caminhada começa quando eu começo a questionar o que é Deus. Onde está Deus e o que significa isto? Minha mãe era uma mulher muito inteligente, era uma pedagoga, e ela acreditava em Deus, e para mim não fazia sentido o que ela chamava de Deus. E a minha jornada espiritual começa com 11 anos de idade. E eu vou começar a ler tudo que eu encontrava em casa. Vou começar a ler, depois eu vou ler os Vedas, vou ler filosofia. Quando eu trabalho no jornal é uma coisa que é muito intensa, como você sabe, que a gente vai trabalhar com pessoas de todas as classes sociais, e é um impacto muito grande de você entrar na comunidade carente, que tem um cheiro específico, aquela casa. A senhorinha na casa que eu fui, ela estava cozinhando num fogareirinho no chão ali, numa latinha de leite em pó, ela fazia o feijão, ela não tinha nem panela. Então é uma coisa que impacta muito. E no dia seguinte eu fui conversar com a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip em Brasília, num hotel de luxo. Então você fala, peraí, esse mundo está muito desigual e está muito estranho. Eu tenho, nessa época, 19, 20 anos de idade, o que eu faço para mudar o mundo? Eu posso mudar o mundo? Eu posso ser um elemento de transformação do mundo? Legal. E aí me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. E uma dessas sociedades era Zen, que já trabalhavam sem agrotóxicos, plantações e coisas do gênero. Falei, o que será isso? No Vietnã, os monges estavam se queimando em praça pública, em protesto contra a guerra. Falei, que capacidade de controle é este? Eu era bravinha, eu batia a porta, eu andava fazendo barulho, pá, pá, aqui estou eu, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Eu falo, mas peraí, que controle é esse? Que coisa legal é essa? Então, essa ideia da procura pelo despertar, a procura de mim mesma, né? De entender como é que funciona a sociedade, o mundo, e eu nesta sociedade, nesse mundo, é que me leva a várias procuras diferentes. E um menino na redação, naquela época, me fala do tal do LSD, e um outro me convida para tomar o LSD. Eu falei, vamos embora. No dia seguinte dessa minha Os Beatles também já estavam naquela hora. Já meditavam lá. E... Exatamente. Então tinha uma influência muito grande de várias áreas diferentes, e aí eu sei que eu tomei esse LSD e fiquei olhando no espelho, eu penteava só o lado do cabelo. Falei, o que está acontecendo, né? Eu estou tendo experiências aqui de coisas completamente desconhecidas, mas sedutoras pelo conhecimento. Não era para fazer sexo, não era para cantar, não era para brincar. Estava eu e esse menino na casa dele com a mãe dele, que me trouxe um pudim. Eu odiava pudim e achei o pudim delicioso. Maravilhoso. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Né? Eu não me reconheço mais. E no dia seguinte eu tinha que fazer uma matéria sobre planadores. E fui entrar no planador e fiquei planando junto com os pássaros. Então tudo isso foi mexendo muito comigo, né? Mas essa procura pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo despertar, está em todos nós. Mas a maioria de nós põe embaixo do tapete. E se a gente põe embaixo do tapete, vai acontecer um burnout na sua vida. Para você sair debaixo do tapete e fazer a pergunta que é, quem sou eu? Qual o sentido da vida, ou que sentidos, como dizia Nietzsche, eu posso dar para a minha vida?